Fala rapaziada, passando aqui no começo do vídeo só pra deixar uma coisa bem clara. Provavelmente nesse vídeo muitos vão me chamar de hipócrita e muitos vão falar que eu mudei muito. E nesse sentido, eu só tô realmente dando minha opinião, mesmo que algumas coisas que eu falo eu não sigo, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Fica essa lição aí. Se eu mudei alguma coisa no meu pensamento foi por causa de Jesus, rapaziada. Bora pro vídeo. Fala rapaziada, hoje o vídeo não é sobre jogo em si, é sobre algo que eu demorei muito tempo pra perceber, que Minimush ou qualquer jogo competitivo pode ser realmente um trailer do inferno. Calma, que eu não tô falando que o problema em si é o jogo, não é pecado jogar um beat, rapaziada, mas o que acontece dentro dele pode ser. Na verdade, não é nem o que acontece dentro do próprio jogo, acontece dentro de nós mesmos quando jogamos. Se você já jogou isso aqui que tá passando de fundo, por muito tempo, você sabe o que isso aqui virou. Antes, um tempo muito remoto, provavelmente era só por diversão. Hoje em dia é hack pra tudo que é lado, gente tóxica, ego inflado e uma frustração constante nesse jogo. E não é somente eu falando isso, tem gente que joga há anos dizendo que o jogo tá morrendo. Não é por falta de player, mesmo que também seja, é realmente por causa dos próprios players. E aí que entra no ponto principal do vídeo. Isso não começou agora, rapaziada. Mesmo que tem dezenas de youtubers postando vídeo agora falando que o HG tá morrendo, que o jogo tá morrendo, isso só foi se revelando com o tempo. Porque desde 2020 tem vídeos falando desse assunto. Por exemplo, o câncer do Minimush do Leozinho foi postado há 5 anos atrás. E se você ver o vídeo agora, parece que o vídeo só se tornou mais atual. Ele fala coisa de 5 anos atrás. E agora parece que o vídeo só se tornou mais atual. Porque desde aquela época só piorou. Dados, hacks e tudo que ele falou no vídeo. Tudo que ele falou continua do mesmo jeito e até piorou. Se você vê o vídeo hoje, você não sabe se ele é de 5 anos atrás ou foi postado semana passada. Enfim. Quando voltamos para o contexto do vídeo, né? O jogo não cria quem você é. Ele revela. Ele realmente mostra que quando você tá lá dentro do jogo, sem uma consequência real, sai tudo que tá escondido. A raiva, o orgulho, a inveja, o desejo de vencer a qualquer custo. E quanto mais você joga, mais isso cresce. E o pior é que parece que é um sistema feito para te prender. Não só no Minimush, mas como qualquer jogo online. Você ganha uma partida e sente aquela dopamina vindo e vem muito rápido. E depois passa. Aí você perde e vem uma raiva constante. Aí você vai lá e tenta de novo para tentar ganhar, para sentir aquela dopamina. Só mais uma partida de Minimush. Só recuperar o KS do Glad que eu perdi e eu vou dormir. Quando eu pegar general, eu dou uma parada de jogar. E quando você tá preso nesse ciclo. Mas vamos ser sinceros. O que você ganha com isso? Um rank, um KS, uma tag. Dentro de um jogo, isso não vale nada fora daqui. E foi isso que eu comecei a perceber. Algo muito estranho. Isso parece muito com a ideia de inferno descrita por Dante de Alighieri na obra A Divina Comédia. Porque é realmente como se fosse níveis do inferno. E cada nível fosse um tipo de pecado. Porque primeiro vem um vício. Você não joga mais por diversão. Você joga porque precisa jogar. Depois vem o excesso. Você passa horas jogando e nem percebe. Aí vem o ego. Você começa a se definir pelo jogo. Nossa, eu sou melhor que esse cara. Eu sou muito bom. Depois vem a raiva, você xinga, se irrita, perde o controle por algo que nem deveria se importar. A inveja vem quando você vê alguém melhor, isso te corrói por dentro. Você vê lá, nossa, o FastW joga bem demais, que raiva dele. O orgulho vem quando você ganha e você se acha superior, começa a humilhar os outros. E o pior de tudo é o final, é o vazio. Você fecha o jogo e parece que nada te satisfaz. Percebe? Não é um jogo, é um padrão. Eu já passei por todos os estágios que eu citei nesse vídeo, que eu citei até aqui. Eu posso te garantir que a escala de um pro outro é muito fácil. Você não é só viciado. Você não só tem ego, você não só tem inveja. É um combo, vem tudo junto. E agora, pensa comigo um pouco mais profundo.
O que a gente pensa quando imagina no inferno? Eu imagino que seja tipo um lugar sem paz, sem descanso, sem Deus. Um lugar onde ninguém se importa com ninguém, só existe ego, raiva, desespero, onde ninguém ajuda, só quer o próprio bem, só quer vencer, só quer passar por cima do outro. Um lugar que não existe satisfação de verdade, só ciclos infinitos, eternos. Você tenta, sente, tenta e nunca consegue, nunca se sente completo. Agora olha pra um jogo competitivo. Você entra pra se divertir, sai irritado. Você ganha, mas a alegria dura segundos. Você perde, aquilo estraga seu dia. Você encontra a gente xingando, humilhando, sendo tóxica o tempo todo. Ninguém quer saber de você, só quer ganhar. E o pior, não tem paz. E mesmo quando você para, a sua mente continua pensando naquilo. No erro, no cara que te matou, no que você podia ter feito diferente. Você nunca descansa de verdade. Isso se parece com o quê? Um ambiente que só tem coisa ruim. Onde o normal é a raiva, o orgulho, a inveja, a paz se torna algo raro. E é por isso que eu falei que parece um trailer do inferno, porque tudo que eu citei, eu posso estar falando do inferno, eu posso estar falando do brilho das 8. E é isso que a gente não entende. Não é porque o jogo em si é um inferno, mesmo que ele possa ser um inferno na vida de alguns, mas porque ele simula, em uma pequena escala, uma realidade sem Deus. Uma realidade onde o que domina é o pecado e não a paz. Quando eu tava jogando ainda, quando eu ainda tava jogando constantemente de certa forma, um pouco depois de me converter, eu não falava palavrão na call do Minimush, normal, né? E me incomodava quando alguém falava. E isso era algo extremo, eu já era um santo no Minimush. Eu não falava palavrão, nossa, ele mudou muito. Fizeram lavagem cerebral nele na igreja. Como o Leozinho falou no vídeo dele de 5 anos atrás, parece que os valores, não somente do mundo, mas do próprio Minimush, estão invertidos. O normal não é jogar e viver em paz. O normal é você jogar e viver um ódio constante pela pessoa da panela oposta, por exemplo. Em alguns casos, isso passa do jogo, por exemplo, como ele cita constantemente no vídeo, é normal puxar dado, a comunidade toda sabe o nome da mãe um do outro, xinga, morre, manda foto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. No Minimush Community, não tem um dia que não tem foto de metade da comunidade no chat. Outra coisa muito tóxica é o hack. A gente normalizou ser desonesto. E o estou só de AC, sendo que o normal é clicar, não faz o menor sentido. A gente inverteu os sentidos. O estranho é alguém ser legítimo. Nós normalizamos usar hack, tratar os outros como lixo, perder totalmente o limite, e tudo isso por causa de um jogo. Eu não vou fingir que eu tô acima disso. Nessa parte eu sou um hipócrita. E eu sei que é errado, e mesmo assim eu já cheatei e ainda cheato. Eu já fiz muita coisa que eu tô criticando nesse vídeo. E eu não tô como exemplo de nada, pra ninguém. Eu não tô como alguém perfeito, nem melhor que ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho minhas próprias visões sobre alguma coisa, e esse inferno que o Minimush se tornou faz as minhas ideias parecerem normais, mesmo sabendo que não são. A fala que o Leozinho usou no vídeo dele, quando alguém usava a desculpa de, por exemplo, eu só uso AC porque todo mundo usa, se perpetua, já tem 8 anos ou mais de HG. O player começa a jogar, agora já começa a jogar cheatado. O normal agora é cheatar, os valores se inverteram. E eu tô falando em alguém como alguém que também erra. Eu também caio nisso. Mas eu percebo quão errado isso é. Eu vou dar uma resposta sincera. Eu não vou parar de usar hack, mesmo sabendo que é errado. Porque o ambiente sujo parece que o normal é rolar na lama. E eu não sei como isso pode fazer sentido pra mim. Mas eu não consigo parar de usar hack. Porque parece também que o staff não se importa. Parece que querem que continuem usando hack, porque pra mim não faz sentido eles não conseguirem acabar com hack. O Maçaneta jogou mais de 5 anos seguidos de AC e não tomava ban, ele ganhou 7 quarter kill sem tomar ban. E as pessoas acham que ele é legit, isso não faz sentido. A Steph sabia que ele cheatava, o Start sabia que ele cheatava, o Start sabe que eu cheato. E eu ganho quarter kill, o Maçaneta ganha quarter kill. E isso não muda, mano. Isso não faz o menor sentido. O problema, além de ser os players, é que o servidor parece que não se importa como aconteceu. E por isso que no fim, isso mostra ainda mais um ponto. Não é sobre os outros, é sobre o que tá dentro da gente. Você começa jogando e termina sendo moldado. Você não quer jogar legit porque sabe que vai passar ainda mais raiva quando ir contra alguém cheatado, que é 99% do IP. Tanto em um HG, Minimush, um quarter kill, qualquer coisa no Minecraft.
E isso faz sentido? Não faz o menor sentido. Na Bíblia, por exemplo, em Mateus 15, verso 19, fala: pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. O problema nunca foi o Minimush. O problema é que a gente, jogando Minimush, alimenta o pior que já existe dentro da gente. Eu percebi isso na prática. Eu saí do jogo achando que o problema era ele e fui pro TikTok e continuei em outro vício. O problema não era o jogo, era o vazio. E é isso que muita gente continua errando. Você não vai vencer isso parando. Como eu já falei no último vídeo, você tem que ocupar com alguma coisa. Quando eu comecei a buscar Jesus, as coisas mudaram. Não de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. Eu não virei perfeito, eu erro. Eu ainda tenho alguns pensamentos que eu tinha antes, mas coisas que eram normais começaram a me incomodar. Isso muda tudo, porque você muda por dentro. E o que te prendia começa a perder a força. Porque no final, você vive preso nesse ciclo. Você encontra algo que... ou você continua preso nesse ciclo, ou você encontra algo que realmente vai te dar paz. Então pensa comigo. Quando você joga, quem você se torna? Por que na vida real você não fala as coisas que você fala na internet? Porque talvez o jogo não seja somente um jogo. É um reflexo da sua pior parte. Ele é um reflexo pra onde você tá indo. Spoiler, provavelmente é pro inferno que você tá indo. Se você viu até aqui e acha que não tá fazendo nada de errado, vamos começar uma lista simples de pecados que são tratados como normais, jogando Minimush ou qualquer jogo online. Não escute pensando que eu estou dizendo isso. Só ouve a mensagem. Porque se você escutar pensando em quem tá dizendo, você vai perceber que eu sou um hipócrita nesse assunto. Mas eu não vim aqui falar que eu sou bom nesse assunto. Eu vim mostrar a verdade. Vamos começar. Ira, por exemplo. Hoje virou algo normal. Você perde o controle dentro do jogo, xinga, se estressa, explode por qualquer coisa, trata os outros mal. Isso não é normal, rapaziada. Como é esperado que você faça isso? Se você não faz isso, você parece estranho. Você não é alguém normal se você não faz isso nesse jogo. Você é tratado como um santo se você não xinga. O Spy Day é tratado como se fosse a pessoa mais santa do mundo porque ele não fala muito palavrão, porque não ofende muita gente. Ele é uma pessoa normal. Ele faz o básico. A Bíblia fala que a ira do homem não produz justiça de Deus. Ou seja, quando a gente vê, aquilo parece normal dentro do ambiente, mas continua sendo pecado. Eu falo isso sendo hipócrita, porque eu já perdi a cabeça muitas vezes jogando esse jogo. Já me irritei por algo que no fundo realmente não vale nada. Então eu não tô falando de fora. Eu tô falando que alguém que já viveu isso, que vive. E aí a gente vai pro próximo. Orgulho. Também entra dentro do jogo. Você começa a se definir por rank, por KS, pelo número de Minimush ou de Quarter Kills que você tem. Você ganha e se sente muito superior. Aí você perde e se sente humilhado. Você não olha para os outros de forma normal. Você ou se olha de cima ou se olha de baixo. Isso vai realmente moldando o nosso coração. A Bíblia diz que o Deus resiste aos orgulhosos. Então quando a gente joga o jogo, a gente alimenta isso. A gente vai se afastando de Deus sem nem perceber. A inveja também. Você vê alguém melhor, alguém com mais resultado, alguém com mais torneio, alguém com mais Minimush. E isso começa a te incomodar, você não fica feliz pela pessoa. Você se compara. E isso vai corroendo por dentro. E dentro do Minimush isso é algo muito constante. Você não fala, tipo, o que a pessoa é. Você fala, nossa, ele tem 500 Minimush e 7 Quarter Kills. Sempre tem alguém melhor. Sempre tem alguém que você quer superar. Sempre tem algo para manter esse vício. E isso nunca vai acabar. Aí também aparece, por exemplo, sei lá, ganância. Não é mais sobre jogar, é sobre ganhar. E eu principalmente, vivi isso por muito tempo. Queria ganhar a qualquer custo. Usava hack, fazia tudo que fosse preciso para vencer. Bania um próprio amigo em um torneio se isso fosse custar a vitória. Em todos, isso vira justificável de certa forma. Preciso usar hack para vencer porque todo mundo usa. Se eu não usar, eu fico para trás. E pronto, o errado vira normal, até mentira. Esconder, enganar, fingir que é legítimo, tudo isso vira parte do jogo e ninguém mais estranha. E percebe? É um padrão. O pecado entra do mesmo jeito, ele começa pequeno, parece normal, todo mundo aceita e contamina o ambiente. Quando você vê, ele já te dominou. Dentro do jogo isso fica muito claro, porque lá não tem consequência imediata.
o que está escondido no coração sai para fora. Exatamente por isso que eu falo que parece um trailer do inferno. Porque não é somente sobre pecado, é um ambiente inteiro dominado por vários pecados ao mesmo tempo. E se tudo que eu falei até agora não funcionou, vou ter que seguir o que fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que já recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos seus pecados, e toda vez que você comete qualquer pecado que eu citei nesse vídeo, você está crucificando mais uma vez o Filho de Deus. Enfim, esse foi o vídeo. É por esses e outros motivos que o Minimush é um trailer do inferno. Porque no inferno será assim, mas de forma exponencialmente pior. Um lugar sem paz, como o próprio Minimush se tornou. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Que a paz do Senhor Jesus mude o nosso coração, rapaziada. Amém.